Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Lucas 17, 11, quem encontrou, diga amém. Pronto. Então está escrito na palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e também da Galileia. Ao entrar numa certa aldeia, saíram-lhe ao seu encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Aos vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Não vou perder a oportunidade, não vou. Repita comigo, aos pés de Jesus. Por gentileza, a segunda vez, aos pés de Jesus. Para você nunca mais esquecer aonde você deve estar, aos pés de Jesus. Eita, que coisa linda! Aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Verso 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão então os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, pois a tua fé te salvou. Te salvou. Aleluia. Pode sentar, meus queridos. Muito obrigado por terem aí acompanhado em pé e atentamente a leitura da palavra de Deus. Essa história nos apresenta algumas lições, algumas verdades bíblicas maravilhosas. A primeira delas, de forma bem nítida, perceptível, é que os 10 homens que tinham desta enfermidade chamada de lepra, os 10 foram curados, mas somente um destes voltou para agradecer o seu milagre. E naquela época, a lepra era uma doença, uma enfermidade, sem cura, sem tratamento e sem qualquer tipo de expectativa para aqueles que contraíam a doença. E a maior evidência disso é que aqueles que eram diagnosticados com a lepra. Eita. Aqui. Pronto. Obrigado, minha querida. Que aqueles que eram diagnosticados com a lepra, eles eram convidados a se retirar da vida social. Eles não podiam permanecer nos seus lares, nas suas casas, eles não podiam permanecer no convívio com o outro, exatamente para evitar qualquer tipo de contaminação, de contágio. Isso fazia com que
se formassem grupos de pessoas com a mesma enfermidade, com a mesma doença, e essas pessoas acabam vivendo em lugares distantes, lugares ermos, desertos. E aí eles ficavam ali, vivendo isoladamente. Ao passo que o texto é muito claro, irmãos, em nos afirmar que aqui nós estamos diante de um grupo dessa natureza, que tinha essa enfermidade, que tinham lepra, que não viviam no seu lugar habitual, com a sua casa, com a sua família, que viviam isolados, e que exatamente por ocasião, pela oportunidade que tiveram de ter Jesus passando naquela mediação, naquela região, naquelas redondezas, eles resolvem se aproximar de Jesus. Mas observe que o texto diz que eles não se aproximam, eles não chegam tão próximos quanto, exatamente porque sabiam dessa questão da enfermidade. Eles ficam de longe. Mesmo de longe, eles conseguem chamar a atenção de Jesus. E o texto diz que a forma, a estratégia, a técnica que eles usaram para chamar a atenção de Jesus foi por meio do grito. Eles começaram a gritar, eles começaram a falar em voz alta. Eles se reuniram os 10 em um só coro, gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, olha para a nossa situação, olha para a nossa causa. E o texto então nos informa, irmãos, que Jesus resolve curá-los. Eles vão ser curados. Eles recebem desta bênção. Os 10 foram curados da sua enfermidade. Em que momento eles são curados? Eles são curados quando eles escutam a palavra de Jesus, quando eles obedecem as palavras que Jesus tinha proferido para eles. É aí que o milagre aconteceu. Ou seja, o milagre não aconteceu no mesmo instante, no mesmo momento que Jesus fala. O milagre acontece um pouco depois. Pouco depois. De maneira que, se você observar o texto que nós lemos, Jesus sequer ora por eles. Jesus não orou por eles. E eu já devo ter falado isso para os irmãos. Jesus tinha uma coisa maravilhosa. Jesus nunca repetia o modo, a maneira que ele fazia milagres. A gente observa que cada milagre que Jesus fazia, que Jesus realizava, ele sempre usava, ele sempre fazia, ele sempre mudava a maneira de fazer milagre. Exatamente para que aquele povo e nós pudéssemos entender que Jesus não trabalha com mágica. Jesus não trabalha com magia. E o que é a magia? O que é a mágica? A magia ou a mágica é você utilizar de algum tipo de estratégia, de técnica, seja ela de manipulação ou não, mas que toda vez que os elementos se repetirem, acontece o mesmo resultado. Isso é coisa utilizada pela magia, pela mágica. Por isso que em algumas religiões de tradição, de matriz africana, você tem que ir não sei quantas sextas-feiras, e você tem que fazer determinados pactos, e você tem que levar determinados animais, e você tem que fazer determinados rituais, porque se você cumprir tudo bem direitinho, se você fizer tudo de acordo com o script, a realização daquilo que você está pedindo vai acontecer. Me deixe lhe dar essa informação. Com Jesus não é assim. Com Jesus não é por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós realizamos. Com Jesus é exatamente pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, quando nós nos submetemos ao poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra.
Ora, é exatamente isto que está acontecendo aqui, repito. Os 10 vão até Jesus, os 10 se reúnem em um só coro, os 10 estão pedindo pelo milagre, os 10 escutam a palavra, e a palavra de Jesus foi: vão e se apresentem diante do sacerdote. E aí você podia perguntar, mas Rômulo, por que Jesus manda os leprosos se apresentarem ao sacerdote? Porque era aquilo que estava previsto na lei de Moisés. A lei de Moisés determinava que quando um ser humano, quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher fosse diagnosticado com a lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote é que verificava se ele ainda estava doente ou não. E somente com a aprovação do sacerdote é que aquele homem poderia voltar a integrar a sociedade. Era o sacerdote que dava autorização. O sacerdote fazia uma espécie de papel de médico, verificando, tá bom? Tá curado? Tá. Então ele pode voltar para a sociedade, pode voltar para a sua casa, pode voltar para a sua vida. Não, ele não está bom ainda não, a pele ainda está doente, a pele ainda está com marcas, com mancha, então ele não pode voltar. Era o sacerdote. E o que Jesus faz é exatamente dizer: eu quero que vocês obedeçam e cumpram a regra de acordo com aquilo que está previsto por Moisés. Vão e se apresentem ao sacerdote. O milagre acontece, irmãos, quando eles escutam a palavra, obedecem a palavra, e o texto é claro e maravilhoso em informar: no caminho aconteceu aquilo que eles estavam esperando, aquilo que eles queriam e aquilo que só Deus poderia fazer por eles. Eu gosto, irmãos, dessa verdade bíblica. Eu gosto disso. E sabe por que eu gosto? Porque muitas vezes nós saímos de casa e viemos até o culto, até a igreja, e muitas vezes nós estamos precisando de uma providência divina na nossa vida. Nós estamos precisando de algo que só Deus pode fazer. Nós estamos precisando de algo que o ser humano não pode fazer, que o médico não pode fazer, que o juiz não pode fazer, que nenhuma outra pessoa do mundo pode fazer. Nós muitas vezes saímos de casa e temos aqui a esperança de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo como pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nossas vidas. E aí você pode voltar para sua casa e dizer assim: eu fui para o culto, eu fui para a igreja e não aconteceu nada. Calma, pode ser que você não esteja vendo, porque muitas vezes o milagre vai acontecer quando você estiver no caminho, porque você ouviu a palavra e você está em obediência à palavra de Deus. Porque a Escritura, irmão, nos afirma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, é o ouvir da palavra de Deus que vai gerar fé em nosso coração. E quando essa fé é gerada em nosso coração, ela é poderosa o suficiente para produzir o milagre, para produzir aquilo que, repito, nós estamos precisando, e Deus é aquele que sabe exatamente o que nós precisamos. Por isso, a minha advertência nessa noite para nós é esta: escute a palavra, guarde a palavra, obedeça a palavra, e é em algum caminho da vida que esta palavra produzirá o milagre que tanto você precisa. É no caminho de obediência, é no caminho de volta, é no caminho que nós estamos, que ela é poderosa para produzir o efeito necessário. Observe comigo: os 10 foram curados, os 10 ouviram da palavra, os 10 obedeceram à palavra. Os 10 foram procurar Jesus. Os 10 fizeram um coro, um coral, gritando,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os 10. Até aqui o grupo está unido. Até aqui o grupo está coeso. Até aqui todos eles entendem que participam da mesma coletividade. Mas o texto diz que depois que os 10 foram curados, somente um viu, percebeu que foi curado. E esse um que viu, que percebeu, que se deu conta, ele entende que ele não pode mais continuar naquele mesmo caminho em direção ao sacerdote. Antes dele continuar em direção ao sacerdote, ele tem que voltar para Jesus. Ele tem que voltar a se encontrar com o Mestre. Ele não pode mais continuar simplesmente seguindo aquele projeto que ele tinha, e que tinha exatamente porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. Ele percebe que algo sobrenatural aconteceu na vida dele. Ele percebe que algo miraculoso aconteceu. Ele percebe que o corpo dele não é mais o mesmo. Ele percebe que a pele dele agora está limpa. Ele percebe que o milagre aconteceu. Ele percebe que a providência do divino está sobre ele. Ele percebe que a graça de Deus está atuando sobre ele. E ao perceber isso, ele toma consciência e diz: eu tenho que voltar para Jesus, e eu tenho que voltar porque eu tenho que agradecer a Ele, eu tenho que dar glória a Deus por aquilo que Ele fez, eu tenho que exaltar o nome dEle, porque foi Ele que fez, foi Ele que realizou o milagre da minha vida, e Ele volta. Mas para que você não entenda errado, o próprio Jesus, quando percebe que ele está voltando, diz assim para ele: vem cá, quando vocês vieram aqui pedir, eram quantos? Quando vocês ficaram gritando pela misericórdia, eram quantos? Não eram 10? Cadê os outros 9? Por que só você voltou? Por um acaso os outros também não foram curados? Foram. Eu quero deixar isso claro para você não entender ou não interpretar que de repente só um foi curado. Não. O texto é muito claro, irmãos, em nos informar que todos os 10 foram curados. A questão é que somente um voltou para agradecer. Mas de maneira nenhuma você pode achar, não, é porque ele voltou, porque só ele foi curado, os outros não voltaram porque não foram curados. Não, pelo contrário, o texto é claro, Jesus, de forma muito clara, diz para nós que os 10 foram curados. Mas só um voltou. E Jesus questiona isso: vem cá, por que os outros 9 não voltaram? Foi que aconteceu? Será que eles não perceberam que foram curados? Será que a mesma ação da graça não foi sobre a vida deles? Será que eles não perceberam que a mesma coisa que eu fiz com você também chegou e alcançou a vida deles? Irmãos, o texto trabalha uma das coisas que para mim é fascinante e ao mesmo tempo triste na experiência humana, porque o texto trabalha a ideia do tema do nosso aniversário. Alguém sabe o tema do aniversário? Gratidão. O texto trabalha esse tema, o tema da gratidão, mas ao mesmo tempo que o texto trabalha o tema da gratidão, o tema trabalha o sentimento contrário, oposto à gratidão, que é a ingratidão. Do ponto de vista matemático, o texto trabalha muito mais os 9
ingratos do que o grato. E é legal, porque por um acaso, não é por acaso não, não é por acaso não. Nada é por acaso, né? O texto coloca uma proporção de 10% de gratidão. É o dízimo. É o dízimo. O dízimo é a gratidão que nós temos de devolver à casa do Senhor aquilo que Ele tem nos dado, e nos tem nos dado debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, da sua bondade. É um milagre, irmãos. E quando nós recebemos o milagre, nós devolvemos pelo menos o dízimo, pelo menos 10%, pelo menos um voltou, pelo menos um. E eu acho que nós deveríamos colocar isso assim bem afixado em nossos corações, porque querendo ou não, irmãos, Jesus demonstra, pastora Daci, uma certa expectativa. Jesus demonstra uma certa expectativa. Ele diz assim: vem cá, e cadê os outros? Por que não estão aqui? Não é? Por que não voltaram também? A mesma forma que eu tratei você, eu não tratei eles. A mesma palavra que eu dei para você, eu não dei para eles. O mesmo milagre que aconteceu com você, não aconteceu com eles. Por que eles não voltaram? Por que eles são assim tão ingratos? Por que eles são assim tão indiferentes? Por que assim eles não fizeram nada? Ô irmãos, eu não sei vocês, mas eu confesso, na minha pequenez, que às vezes eu tenho dificuldade de conviver com pessoas ingratas. Na minha pequenez eu tenho dificuldade de conviver com pessoas indiferentes. Na minha mente mesquinha, muitas vezes eu penso mal com pessoas que a gente ajuda, que a gente dá a mão, que a gente apoia, que a gente cuida, que a gente tira dos próprios recursos e a pessoa sequer volta para agradecer. Sabe qual é a nossa sorte, irmãos? Repita comigo, é porque Jesus é bom. A nossa sorte é que Jesus é bom. Porque se eu fosse Jesus, irmão, e graças a Deus que eu não sou, com essa minha mente maquiavélica, mesquinha, interesseira, eu diria assim: ai, não voltaram não? Já que eles não voltaram, vai já voltar para eles a lepra. Misericórdia, é verdade, essa é a palavra. Graças a Deus, Senhor, que tu não és como homem, que tem essa mente tacanha, medíocre, interesseira, que diz assim: ai, não vai voltar para o culto não? Pois peraí que eu vou já desfazer o casamento que eu tinha preparado para ela. Graças a Deus, irmão, que o olhar de Deus não é semelhante ao olhar do homem. Graças a Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Deus fosse nos tratar da forma ingrata, da forma indiferente, da forma interesseira, como muitas vezes nós o tratamos, nós estaríamos perdidos. Lembra aquela vez que você fez aquele voto? Senhor, se tu abrir aquela porta de emprego, Senhor. Aí prometeu. Aí na segunda semana esqueceu. E Deus é tão bom que a porta ainda está aberta. Eita Jesus! Lembra daquela vez que você se comprometeu, disse: Senhor, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou ser compromissado, esse ano eu vou me envolver, esse ano eu vou me doar, esse ano eu vou me gastar na tua obra. Bastou terminar o mês de janeiro, bastou completar o primeiro mês do ano. Quando foi para pedir, no instante conseguiu armar um grupo, no instante arranjou 10 pessoas, no instante organizou um coral, no instante vieram, no instante souberam, bem bonzinho para pedir. Mas para agradecer é uma luta, às vezes nem o dízimo volta.
às vezes nem uns 10%. Irmãos, eu gosto desse texto, porque esse texto, ele para mim, ele demonstra que nós não podemos criar muitas expectativas. Não crie muita expectativa não, porque quanto maior a expectativa, provavelmente maior a sua decepção, maior a sua frustração, maior o sentimento de recalque que você vai criar. Porque você diz, mas irmão, eu faço tanto, eu ajudo tanto, eu faço tanto a tua obra, eu estou aqui terça, quinta, domingo, se tiver sábado eu venho, se tiver programação diferente eu venho, eu estou aqui direto, eu estou aí com as pessoas fazendo a obra, e cadê esse resultado, meu querido? Se com Jesus, preste atenção, se com Jesus só voltou 10%, com você, se voltar 1%, já se dê por satisfeito. Não é não, pastora? É. Ora, irmão, nós estamos falando de Jesus. De 10 só veio um 10%, imagine com a gente. Talvez você se pergunte nesse aniversário. Irmão, faz 24 anos que nós estamos aqui com essa obra, com esse trabalho. Quantas e quantas vezes não já veio grupo, não já veio caravana, não já veio gente doente, não já veio gente desempregada, não já veio gente falida, não já veio gente atribulada, não já veio gente angustiada, e a gente orou, e a gente clamou, e a gente fez propósito, e nós pagamos o preço, e nós visitamos, e ligamos, e mandamos mensagem, e arranja cesta básica, e pede doação, e arranja carro, e vai não sei para onde. E quando volta, se com Jesus só voltou 10%, irmão, não seja tão otimista de querer 10% não, porque você não é melhor do que Jesus não. Aliás, vamos dizer isso, vamos, olhe para quem está do seu lado, diga com muito amor e carinho, você não é melhor do que Jesus não. Nós não somos melhor do que Jesus não, irmãos. Ora, se com Jesus foi 10% conosco, imagine. Esse texto, de forma indireta, ele trabalha esse elemento da nossa natureza pecaminosa, chamada ingratidão. E você nunca deixará de encontrar pessoas ingratas. Agora, preste atenção. Preste atenção, porque muitas vezes a conta não bate. Muitas vezes a conta não bate. Se a gente fizesse aqui uma rápida pesquisa, perguntássemos aqui, você conhece alguma pessoa ingrata? Você conhece alguém ingrato? Você conhece alguém ingrato? Você conhece alguém ingrato? Você conhece alguém ingrato? É capaz de todo mundo levantar a mão. Aí se a gente perguntasse assim, você é ingrato? Você é ingrato? Você é ingrato? Você... Não, eu não sou não. Irmão, se todo mundo conhece alguém ingrato, como é que ninguém se assume como ingrato? Que por isso que eu digo, pastor, a conta nunca fecha. Essa contabilidade está alguma coisa errada. Todo mundo diz assim, eu conheço alguém que é ingrato, eu conheço alguém que é indiferente, eu conheço alguém que é infiel, eu conheço alguém que é assim mesmo, eu conheço. E você? Não, mas eu não sou não, eu também não sou. Ninguém é, mas todo mundo conhece alguém. Por isso, meus irmãos, a nossa diferença é porque nós temos a oportunidade de sermos confrontados com a palavra e termos a nossa vida mudada, transformada para a glória de Deus. Se você já foi ingrato, diga isso, você já foi, não é mais, porque agora você vai aprender com a palavra de Deus que nós temos que aprender a sermos gratos, mais grato a Deus, agradecer a Deus, agradeça a Deus todo dia por aquilo que você tem. Mas é porque eu não tenho tudo aquilo que eu quero. Possivelmente tinha muitas coisas que você queria e que você não tem, mas agradeça por aquilo que você já tem. Esses dias eu tive visitando um colega, professor, que devido a uma enfermidade,
ele está com problema nos 2 rins. Os 2 rins pararam, os 2. E aí ele está há mais de 1 ano fazendo hemodiálise, aguardando para ainda entrar na fila do transplante. Aguardando para ainda entrar, nem na fila ele está. E ele se intitula, irmão Ricardo, ele se intitula agnóstico. O agnóstico é aquela pessoa que diz assim, eu nem acredito em Deus e nem nego Deus. É o famoso em cima do muro, ele se intitula agnóstico. Com essa luta, né? Teve que sair da escola, está pelo INSS, está fazendo o tratamento 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, vai lá, passa 4 horas sentado numa cadeira, vê o sangue sair, vê o sangue voltar, esperando para ainda entrar na fila. Aí eu disse para ele, rapaz, como é que você está? E eu me surpreendi que ele estava muito bem, no sentido emocional, no sentido psicológico. E ele disse uma frase que me chamou a atenção, principalmente vindo de um agnóstico, vindo alguém que não acredita em Deus, vindo em alguém que não acredita que Deus pode realizar o milagre. Ele disse assim, Rômulo, quando a vida lhe dá uma manga verde, você tem que aprender a chupá-la. Quando a vida... Porque muitas vezes, quando acontece uma coisa ruim, a gente bota a culpa em Deus, né? Como é que pode? Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Como é que Deus permitiu que tivesse um problema como esse? Por que Deus não resolve de uma vez? E são com essas palavras, irmão, que muitas vezes nós vamos incutindo, guardando no nosso coração, esse sentimento de ingratidão, porque nós não agradecemos por aquilo que temos. A gente não agradece. A gente não agradece pela saúde, só quando perde. A gente não agradece pela família, até perceber que ela está sendo desmanchada. A gente não percebe e não agradece pela igreja que a gente tem, até a gente perceber que poderia ter feito alguma coisa a mais para melhorá-la. A gente não agradece, irmão, pelo emprego que tem. Quantas vezes a pessoa reclama do seu emprego, aí no dia que perde, rapaz, era tão bom aquela empresa. Meus irmãos, que nesses 24 anos nós possamos aprender a ser mais gratos por aquilo que nós temos, porque o que nós temos não é pouco não. Claro, você podia dizer, eu queria mais, eu também. Mas nós confiamos em um Deus que nos dá de acordo com a nossa capacidade. Muitas vezes eu me pego pensando nisso, eu digo, Senhor, eu sou grato por aquilo que eu tenho, porque talvez se eu tivesse mais, talvez eu não soubesse valorizar aquilo que eu tenho. A gratidão, isso é importante. E aí me permita agora falar sobre a gratidão desse texto, porque eu gosto desse texto. O cara voltou, voltou. E aí aprenda essa lição. Aprenda essa lição, por gentileza. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. Não importa a quantidade dos que vão voltar. A gratidão nos faz fazer o certo, independente da multidão. Mas cadê os outros? Importante não é os outros não. Meu compromisso é com Deus, por isso que eu estou aqui de volta para agradecer. Mas porque os outros não vieram? Problema dos outros. Meu papel é estar aqui, aos pés de Jesus, prostrado, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito. Não fique esperando pelos outros 9, não. Não fique esperando alguém lhe animar, lhe motivar, não. Assuma esse compromisso com Deus, diga, Senhor, eu sou grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Se o Senhor tem me dado uma família,
graças a Deus, muito obrigado, Senhor. Se o Senhor tem me dado uma casa, um teto para eu morar, obrigado, eu sou grato a Ti. Se o Senhor tem me dado um emprego, uma porta para eu trabalhar e sustentar e honrar meus compromissos, obrigado, eu sou grato a Ti. Se o Senhor tem me dado saúde para eu poder acordar de manhã, obrigado, eu sou grato a Ti. Esse aqui voltou porque recebeu um milagre, a cura. Você deve voltar. Porque alguém fica assim, mas é porque eu nunca recebi um milagre. Irmãos, qual é o maior milagre? Será que o maior milagre é um leproso ficar sadio? Ou todo dia o sol nascer no mesmo local e no mesmo horário? E a gente não agradece por isso, porque a gente se acostumou. Agradeça a Deus por tudo que Deus faz nas nossas vidas diariamente. Aprenda essa lição, não importa os outros, o importante é que você está aqui. Quantas vezes eu estou na igreja, aí o pessoal pergunta assim, Rômulo, será que fulano vai vir para o culto? Eu disse, eu não sei, todo culto nós esperamos todos os irmãos. Mas independente de quem vem, nós estamos aqui para dar graças a Deus, nós estamos aqui para cultuar o Senhor, nós estamos aqui para realizar o santo culto a Deus. Claro, o bom é quando todo mundo vem, mas às vezes não vem todo mundo, mas com todo mundo ou sem todo mundo, nós estamos aqui para fazer a nossa parte, adorar e louvar o nome do Senhor. Bata a palma aí só para eu beber uma águazinha. Então primeiro aprenda isso, a maioria não voltou, mas você voltou. Segundo, o que voltou e foi logo aos pés de Jesus, se prostrou. E aí Jesus fica admirado, aparentemente Jesus fica admirado. Vem cá, cadê os outros 9? Não vieram não, né? Tá certo. Engraçado que esse único que voltou ainda era estrangeiro, ainda era samaritano. Não era nem judeu puro sangue, era uma espécie de judeu mestiço, miscigenado, misturado. Isso é maravilhoso, irmão, para nós, porque nós somos um povo que não procurávamos o Senhor, mas o Senhor nos achou, porque Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, a saber, nós que cremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos estrangeiros, nós éramos distantes, nós éramos bastardos, nós não éramos filhos legítimos, mas nos tornamos filhos por adoção. Somos herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus pela nova aliança, pelo novo e vivo caminho. Por isso que nós estamos aqui aos pés de Jesus, prostrados para agradecer. Obrigado, Senhor, porque Tu nos concedeu esta bênção, este milagre. Aleluia. Jesus se admira. Só você, que é samaritano, quer dizer que os bonzão não vieram, os bonitão não estão aqui, aqueles que prometiam muita coisa não vieram não, porque nunca vai faltar gente dizendo, prometendo, falando muita coisa, mas tenha cuidado. Final das contas, nós preferimos contar com os poucos samaritanos fiéis do que com os muitos barulhentos que aparecem pelo meio do caminho. Tinha até uma expressão que eu gostava de usar, que tem uns irmãos que parecem crente Coca-Cola. Olha, dá certinho para a senhora que gosta, hein? A senhora que gosta de um suco preto gelado. Você pega às vezes um copozão bem grandão, aí bota Coca-Cola, aí enche de gás. Aí você olha assim, eita, encheu o copo. Não, tenha calma, é só gás. Depois você vai ver o conteúdo.
Tem gente que é assim, você olha e diz assim, eita rapaz, aí é um Coca-Cola zona mesmo, grande. Tenha calma, irmão, deixa passar o gás. Espere a primeira luta, espere o primeiro problema, espere a primeira adversidade, espere o primeiro desentendimento da igreja, que aí você vai ver qual é o real conteúdo que ele tem. Às vezes é só o gás, às vezes é só o início. Esse aqui, irmão, demonstra para nós que ele realmente tem um conteúdo, que ele volta para os pés de Jesus. E aos pés de Jesus, ele prostrado, Jesus diz, levante e vai, porque a tua fé te salvou. Escute e guarde essa palavra no seu coração. Quem volta para agradecer, sempre recebe mais, até do que está pedindo. Entendeu? Quando ele foi com os 10 para Jesus, ele foi para pedir o quê? A cura. Só que agora ele voltou para agradecer. Está mais nem pedindo. Não está mais nem pedindo. Só que de graça. De bônus. De forma extraordinária. Jesus diz, vai que tu já está curado. E tu já está até salvo. Vai porque a tua fé te salvou. Quem volta para agradecer, recebe até mais do que veio para pedir. Por isso que a Bíblia nos ensina, irmão, que nós devemos repreender o espírito da murmuração. Graças a Deus que isso não tem por aqui. Só lá em Brasília. De lá para longe. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós não devemos murmurar. Porque à medida que nós murmuramos, e aí você podia perguntar, mas Rômulo, o que é murmuração? Murmuração é uma reclamação indevida. É quando você está reclamando por algo que você não tem direito. Quando a Bíblia fala que nós não devemos murmurar, ela está exatamente relacionando que nós não temos direito de exigir de Deus nada. Sabe o que é que você pode exigir de Deus? Nada. Quando nós murmuramos, nós deixamos de aplicar a gratidão. E quando nós deixamos de ser grato a Deus, nós deixamos de receber muito mais recompensas de Deus, até coisas que nós nem pedíamos, que nós nem imaginávamos. Repito, esse homem veio para agradecer, e pelo simples fato dele voltar para agradecer, ele está recebendo aquilo que ele nem está pedindo, mas que Deus sabe que ele precisa receber, porque esse homem precisava receber não apenas a cura, mas a salvação da sua vida, a salvação da sua alma. Todos os 10 foram curados, mas só um, além do físico, recebeu a salvação da alma. Todos os 10 foram curados, fisicamente. Mas esse que volta para agradecer, para além de uma simples cura no corpo, ele recebe uma salvação para a sua vida, para a sua alma. Me permita dizer isso para você, que eu quero concluir minhas palavras com isso. Me permita dizer isso para você. Não queira de Deus apenas cura física. Não transforme Jesus apenas em alguém que resolve os problemas humanos e materiais. Entenda de uma vez por todas que a prioridade de Deus não é apenas as questões humanas e físicas. A prioridade de Deus é salvar a nossa alma, é salvar a nossa vida, é nos levar para morar com Ele pela eternidade. Todos os 10 foram curados, mas somente o que voltou para agradecer recebeu a bênção da vida eterna, a bênção da salvação. Vai, porque a tua fé te salvou, porque você teve fé para voltar, para se prostrar, para estar aos meus pés e para agradecer. Irmãos, um coração agradecido agrada ao Senhor nosso Deus.
sejamos mais gratos a Deus. Que nós possamos diminuir as reclamações, as queixas, que nós possamos eliminar do nosso dicionário e da nossa vida a murmuração, a ingratidão e a indiferença. Claro, vai ter momentos da vida que você vai dizer assim, mas eu queria mais. Mas agradeça pelo pouco que tem, porque quem agradece pelo pouco que tem, Deus nos surpreende, nos dando mais do que aquilo que nós pedimos. Que Deus em Cristo abençoe, meus irmãos. Eu agradeço aqui a minha oportunidade.